seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Muito bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia, em Corumbá. Bom dia a você que nos acompanha no YouTube. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, qualquer hora que você esteja nos acompanhando. Nós queremos saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciarmos mais um estudo no livro do profeta Abacuque, em que nós vamos expor mais uma sessão, sequencialmente, como temos feito, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixa o seu like no nosso vídeo, ativa o sininho para que você seja notificado da nossa produção de conteúdo. Também nos acompanha nas outras redes sociais, segue a nossa página lá no Instagram, né, e curte a nossa página no Facebook. Também compartilha com os teus amigos, com os teus familiares, os nossos vídeos, o nosso conteúdo, para que mais pessoas sejam edificadas e conheçam também a Jesus Cristo. Eu quero então levar você à leitura do texto bíblico do profeta Abacuque, capítulo 1, os versículos de 12 a 17. Hoje nós também vamos utilizar um pouco o software de estudo bíblico Logos 8, na parte gráfica do nosso estudo. Então, Abacuque, capítulo 1, do versículo 1, do versículo 12, aliás, até o versículo 17. Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 17, a Escritura nos diz o seguinte: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabelecesse para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos prostramos ante a Tua santa presença e te suplicamos que o Senhor, por sua misericórdia, fale aos nossos corações neste instante. Que o Senhor nos conduza à fiel exposição de Tua santa palavra e que nós possamos glorificar o Teu santo nome, sendo edificados e também edificando todo aquele que ouvir a Tua palavra e em que seu coração frutifique como semente fértil em terra fértil. Isso é o que nós pedimos, humildes e em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero que você volte os seus olhos para o texto de Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. Eu quero rapidamente fazer
lembrar a vocês algumas coisas que nós vimos no vídeo passado. Né? Se você tiver dificuldade de entender, volta lá no vídeo do domingo anterior, Abacuque, capítulo 1, de 1 a 11, e você vai ter esses dados explicados com mais detalhes. Mas eu quero que você se lembre do contexto que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos no 7º século antes de Cristo. Nós temos o profeta Abacuque como um contemporâneo dos profetas Naum, Sofonias, Jeremias, até um pouco do profeta também Ezequiel. Lembre-se que Abacuque vive os dias finais do reinado de Josias e acompanha a primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, e posteriormente vem a destruição, a queda de Jerusalém. Como eu sempre tenho dito aos irmãos, toda a literatura profética do Antigo Testamento, no que concerne aos seus profetas, que nós chamamos de profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os profetas menores, de Oséias a Malaquias, todos eles vão se referir a pelo menos 2 eventos que são de grande importância na compreensão de todo o Antigo Testamento. A queda de Samaria em 722, Samaria, a capital do Reino do Norte, ou chamado Reino de Israel, e 586 a.C., a queda de Jerusalém, capital do Reino do Sul, chamado também Reino de Judá. Ou esses livros vão se referir a esses 2 eventos, ou especificamente a um deles, ou às decorrências desses eventos. Como eu tenho explicado aos irmãos, os 3 últimos livros, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles dizem respeito ao período em que, tendo sido exilado, Judá retornou da Babilônia para Jerusalém, e então esses profetas falam a respeito de como aquele povo deveria viver agora na volta do exílio. Relembrando o contexto do profeta Abacuque, Judá está na iminência do exílio. Se você ler o capítulo 1, a parte de 1 a 11, principalmente o versículo 5, você vai ver que Deus anuncia para eles que eles verão ainda nos seus dias a ação de Deus em julgar o povo da aliança, o povo de Judá, a nação com quem ele tinha um pacto. A nação cujo rei era o rei davídico, a descendência de Davi, com quem ele tinha uma aliança. Se você voltar um pouco mais na leitura, você vai ver que o profeta, nesse capítulo 1, ele está vivendo um diálogo com Deus. Ele apresenta uma queixa ao Senhor, ele reclama: até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e você não há de me ouvir? Até quando eu vou clamar violência e o Senhor não nos salvará? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? E Deus responde agora a Abacuque que a injustiça que ele via e da qual ele clamava em Judá, essa injustiça seria punida. Mas a resposta que Deus dá a Abacuque, ela o transtorna ainda mais. Como nós vimos no estudo da semana passada, nos versículos de 5 a 11, o Senhor diz a Abacuque que ele levantará os caldeus para trazer juízo sobre a nação de Judá, e Abacuque entra então numa espécie de parafuso teológico, porque ele começa a questionar o Senhor, e o que nós vamos estudar hoje é precisamente esse questionamento. Ele questiona com
o Senhor vai utilizar um povo que é pior do que a gente para nos trazer juízo. Nós vamos ver aqui os detalhes desse questionamento. Dentro disso, eu quero lembrar você um pouco a respeito do tema do livro do profeta Abacuque. De que trata especificamente o livro do profeta Abacuque? Palmer Robertson, no seu comentário do livro do profeta Abacuque, ele observa que o tema do livro pode ser resumido nesta frase: uma fé sólida confia humildemente, porém persistentemente nos desígnios de Deus, a fim de estabelecer a justiça na terra. Para fixar bem na nossa mente, vamos repetir: uma fé sólida confia humildemente, porém persistentemente nos desígnios de Deus, a fim de estabelecer a justiça na terra. Por que eu estou lembrando a você ou expondo para você hoje o tema desse livro? A razão é simples. Eu não quero que você entenda o questionamento do profeta Abacuque como algo revoltoso. Eu quero que você entenda que Abacuque questiona ao Senhor na sua experiência de relacionamento com Ele, mas ele não questiona a capacidade, o direito, o poderio de Deus em executar o juízo desse modo. Muito pelo contrário. Embora ele questiona submetendo-se à vontade do Senhor. O grande ponto para Abacuque é de como fica o juízo de Deus em face de sua grandiosa aliança com Davi, com os patriarcas, com Moisés. Como Deus vai manter essa aliança e como Ele vai punir o povo de Judá. Estas coisas ainda não se encaixam na mente de Abacuque. E Abacuque, então, traz esses questionamentos ao Senhor. E nós vamos ver, então, como isso deve ser aplicado também em nossas vidas. Eu queria, então, que agora você voltasse os seus olhos para o texto. E olha bem aqui, nós vamos fazer a seguinte divisão. Nós vamos dividir o texto entre o versículo 12, nós vamos analisá-lo em separado. O versículo 13, nós vamos analisá-lo também em separado. E depois, num único bloco, nós vamos analisar os versículos de 14 a 17. O que é que nós temos aqui? O versículo 12, ele é a introdução do questionamento de Abacuque. Observe aqui o versículo 12, eu coloquei ele aqui estruturado como ele aparece na língua hebraica, mas com a nossa tradução. E eu quero que você perceba aqui, primeiro, a intenção artística do profeta. Veja que ele enquadra um paralelismo perfeito de duas frases exatamente estruturadas do mesmo modo, com a intenção de enfatizar a natureza da aliança que Deus fez com o povo de Judá, com o povo de Israel. Antes dele apresentar esses argumentos aqui, ele expressa primeiro a sua confiança no Senhor. A parte introdutória do versículo 12, essa parte que eu estou destacando aqui, ela é uma expressão de confiança ao Senhor. Ela começa com uma pergunta retórica: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus,
ó meu santo. Note o que Abacuque está fazendo aqui. Ao dizer, não és tu desde a eternidade, Abacuque está apelando para a imutabilidade do Senhor e está apelando para a sua ação redentiva. Note que eu sublinhei aqui, eu destaquei a palavra eternidade e com ela eu estou fazendo referência a dois textos aqui. O mesmo modo como a palavra está escrita aqui, ela aparece nesses dois outros profetas anteriores a Abacuque. É como que Abacuque estivesse fazendo uma alusão à fala desses profetas. Então eu quero que você pense primeiro aqui em Isaías 37. O que é que nós vamos encontrar lá em Isaías 37? Em Isaías 37 nós vamos encontrar a narrativa do cerco de Senaqueribe a Jerusalém. E a ideia aqui de Abacuque é meio que lembrar ao Senhor assim, olha, tu já livraste Jerusalém de modo assombrosamente maravilhoso, demonstrando a tua aliança conosco, e nós já vivemos algumas reformas, porque se você lembrar aqui a história, quando é que isso aconteceu? O cerco de Jerusalém por Senaqueribe acontece quando a Assíria ainda é o império dominante no mundo conhecido da época. Acontece quando Ezequias é o rei de Judá. Ezequias é um bom rei aos olhos do Senhor. Ele tem feito reformas no intuito de trazer o povo de Judá, que já se desviava em sua idolatria. Mas Ezequias executa reformas religiosas no intuito de trazer o povo de Judá de volta para a fé bíblica, de acordo com a Torá, de acordo com a lei de Moisés. Ele tem um aparente sucesso, mas isso não se estabelece. Nós vamos ver esse mesmo movimento nos dias de Abacuque com o rei Josias. Eu quero que você lembre que durante o reinado do rei Josias que se encontra o livro da lei que estava perdido no templo, que tenta-se vencer o declínio causado pelo avô de Josias, que trouxe terrível idolatria ao reino de Judá. Essa tentativa de Josias, ela até parece bem sucedida nos seus dias, mas Josias é o último bom rei de Judá. Os seus filhos que assumem o trono depois dele, todos são reis maus, e o reinado deles culmina na destruição de Jerusalém. Por que é que eu estou colocando isso daqui? Ao usar a palavra eternidade, fazendo referência a Isaías 37, o profeta busca relembrar ao Senhor e aos seus leitores que o Senhor tinha uma aliança com eles, que o Senhor já havia os livrado de um povo igualmente terrível como os caldeus no passado. E a ideia dele é que Deus é o mesmo Deus. E ao trazer à memória Miqueias capítulo 5, versículo 1, eu vou rapidamente ler para você o que está aqui em Miqueias capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Na realidade, versículo 2 na nossa versão, nos é dito o seguinte: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que Abacuque faz aqui é lembrar aos seus leitores a promessa do Redentor que viria, cujos dias eram desde a eternidade. Essa é uma clara referência à vinda do Senhor Jesus Cristo.
E aqui Abacuque busca levar o povo de Deus a colocar a sua confiança nele e expressa a sua confiança no Senhor Deus, apontando tanto para a ação de Deus na história do povo, livrando o povo das mãos de grandes impérios, quanto depositando sua fé para o futuro, lembrando da grandiosa promessa do Redentor que viria. Redentor que é o próprio Deus, que é o Deus que se fez carne. Abacuque também lembra da natureza do caráter de Deus, dizendo, ó meu Deus, meu santo. Ele está dizendo, tu és tão santo, tu és tão puro. Como o Senhor vai usar um povo ímpio como esse para nos trazer juízo? Aqui ele já começa a dar a tônica do seu questionamento. Embora, como eu disse, ele está expressando a sua confiança no Senhor. E a sua confiança fica ainda mais clara quando ele faz essa poderosa afirmação, ou na realidade, quando ele expressa essa poderosa negativa: nós não morreremos. A ideia aqui é de que ele crê que esse povo continuará existindo. Por que é que ele diz isso? Eu quero que você lembre que anos antes, 100 anos antes, a capital irmã de Jerusalém, o reino irmão de Judá, o reino de Israel, foi completamente destruído pelo Império Assírio. E o que Abacuque teme é que aconteça igual ao povo de Judá, é que eles sejam completamente destruídos, como foi destruída a nação de Israel, o reino de Israel. Tendo dito isso, ele começa então a expor os argumentos do seu questionamento. Ele começa então com essas frases que eu falei, perfeitamente paralelas. Então ele tem aqui um vocativo, que é a ideia de chamar, de clamar a Deus. Ó Senhor, ele está dizendo, olha para nós, ele está chamando a atenção do Senhor. Ó Senhor, é um clamor. Ele lembra com este objeto indireto, essa frase, ela complementa ainda este verbo aqui. É o verbo que rege tanto este sintagma da frase quanto este outro aqui, sendo que este exerce uma função de objeto indireto, ele é complementado por esta preposição, e este outro sintagma aqui, ele exerce uma função de objeto direto, sem a necessidade da preposição para complemento do verbo. Você agora até sintaxe do português eu tenho que saber, eu já vou explicar por que isso aqui. Quando ele utiliza essa preposição, ele está lembrando a finalidade para a qual Deus escolheu o povo de Israel, o povo de Judá. A finalidade que ele escolheu foi para executar juízo. Perceba, a ideia desse verbo é de que Deus precisamente colocou Judá naquele local específico com uma finalidade. E perceba, dentro da sintaxe da língua portuguesa, isso vai ficar muito claro. Quando você faz perguntas ao verbo, você vê o verbo por conjugado aqui na segunda pessoa do presente do indicativo, a segunda pessoa do pretérito do indicativo, do pretérito perfeito do indicativo, ele coloca tu puseste aquele povo, e na realidade até não seria aquele povo, seria este povo. Ele está se referindo ao povo
de Judá. Ele coloca, tu puseste este povo. Quando você faz a pergunta ao verbo puseste, imediatamente você pergunta o quê? E a resposta é este povo. Puseste o quê ou quem? A resposta é este povo. E ainda fica a necessidade de um entendimento maior do verbo. Tu puseste o quê? Este povo. Para quê? Com que finalidade? E ele então demonstra: para executar juízo. A frase seguinte, ela é perfeitamente paralela, também com um vocativo, e note que ele poderia usar vários outros vocativos. Ele poderia chamar o Senhor por qualquer outro nome, mas note que ele utiliza aqui: tu, ó rocha. Por que ele utiliza precisamente este vocativo e não outro? Ele novamente está apelando para a imutabilidade do caráter do Senhor. Então, tu, ó rocha, e ele faz novamente a mesma coisa. Fundaste o povo, ou o fundaste. Lembre-se que esse pronome oblíquo, ele está retomando aqui este objeto direto aqui, este povo. E note que novamente ele tem um objeto indireto, trazendo a ideia de finalidade, para servir de disciplina. Bem, o que é que ele quer dizer com isso? Ele está relembrando a história do povo de Israel, do povo de Judá. Ele está olhando para o período em que Deus tirou o povo de Israel do Egito. E com qual finalidade Deus tirou o povo de Israel do Egito? Deus tirou o povo de Israel do Egito para exercer juízo sobre as nações as quais eles viriam a conquistar. Exercer juízo sobre o Egito. Deus devorou o exército egípcio por meio da terra, por meio do Mar Vermelho. Deus devorou os inimigos de Judá. Deus fez Judá e Israel destruírem os povos a quem eles conquistaram, ou pelo menos eles deveriam fazer isso. E a razão era que Deus estava purificando aquela terra, porque a medida da iniquidade daqueles povos já havia chegado. Se você lembrar a profecia que Deus faz a Abraão na ocasião da cerimônia de aliança que Deus faz com Abraão, lá em Gênesis 15, você vai ver Deus dizer isso de modo muito claro, que a descendência de Abraão seria escravizada em terra estranha, mas que depois de 4 gerações eles voltariam para a terra da peregrinação de Abraão, porque a iniquidade daquela gente ainda não tinha chegado à medida em que Deus executaria o seu juízo. Então, perceba, o povo de Judá foi usado deste modo, foi colocado por Deus como instrumento de sua justiça. Lembre-se da função do povo de Israel. A função do povo de Israel era fazer Deus conhecido em toda a terra. A função do povo de Israel era demonstrar às nações circundantes de que o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, é o único Deus verdadeiro. Qual que é o problema? Israel falha no cumprimento de sua missão. Israel tinha a missão, segundo a lei, de ser santo como o Senhor é santo. Israel falha nessa missão. Judá falha nessa missão. Judá se envolve em extrema idolatria. Aqui eu quero fazer uma pequena aplicação. Qual é a função primordial da igreja?
Se eu fizer a pergunta de outro modo, se eu perguntar assim, qual o fim principal do homem? Você, presbiteriano, vai me responder de boca cheia, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que isso quer dizer na prática? Como Deus é glorificado em nossas vidas? Deus é glorificado em nossas vidas quando nós vivemos a sua santidade, quando nós desenvolvemos o caráter de seu Filho, do Redentor, prometido desde a eternidade, que encarnou-se na história e, como nós havemos de lembrar hoje, domingo de Páscoa, foi crucificado, tomando sobre si as nossas dores, levando o nosso castigo, retirando de nós o nosso pecado, mas também ressuscitando para a glória de Deus Pai, como primícias daqueles que creem, daqueles que são salvos, como o sinal e o selo daqueles que creem, como o penhor da nossa herança, na garantia de que nós seremos feitos sua imagem e semelhança, de que todo aquele que nele crê torna-se sua imagem e semelhança, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora eu quero que você pense, nós temos cumprido essa nossa missão? Nós temos vivido de modo que o Senhor seja glorificado? Sonde sua vida nesse instante. Pense em suas ações. Sonde os seus pensamentos. Escrutine o que vai no mais íntimo do seu coração. Você tem glorificado a Deus? Você tem cumprido sua missão de ser sal e luz neste mundo? Você tem cumprido a missão de fazer Deus conhecido por meio de sua vida ao seu redor? Eu quero que você pense bem sobre isso. Porque se nós não cumprimos a nossa missão, Deus pode agir para conosco, como Ele agiu com Judá. Judá falhou em cumprir a missão de executar juízo, de demonstrar a justiça de Deus e de servir de disciplina, de ser a vara com a qual Deus punia e guiava os povos ao redor. Se nós falhamos na nossa missão, Deus pode agir para conosco exatamente do mesmo modo como agiu com Judá. Deus pode trazer intenso juízo sobre nós no intuito de nos purificar. Veja agora o questionamento de fato do profeta Abacuque. Observe o versículo 13. Novamente, ele apela à natureza de Deus. Ele, aqui no versículo 13, ele começa o seu questionamento com Deus dizendo assim: Tu és tão puro de olhos. E a palavra que ele utiliza aqui, tahor, ela traz a ideia, a palavra que é traduzida como puro. Veja que está o destaque aqui e esse quadrinho aqui. Veja, a maioria de suas traduções, em suas 95 ocorrências, ela é traduzida como puro, como alguém limpo. A ideia de que a pessoa ou o objeto
que é descrito com este adjetivo, ele é puro moralmente e cerimonialmente. Essa palavra se refere por exemplo, à pureza dos objetos utilizados nas cerimônias do Antigo Testamento. Por exemplo, ela fala do ouro puro com que deveria ser feito a Arca da Aliança, o propiciatório, o altar, os varais. Ela fala da pureza do sacerdote e de suas vestes diante do Senhor. E ela fala que o Senhor tem os olhos puros, que não pode, de tão puro, ele não pode ver o mal. Novamente ele traz um paralelismo. Tu és tão puro de olhos, a tua natureza é tão santa, não podes ver o mal, não podes contemplar a opressão. A ideia aqui não é que Deus esconde os seus olhos do mal. A ideia não é essa. A ideia aqui contida é o que vai ser explícito no questionamento de Abacuque. É de que Deus não pode tolerar o mal. A ideia aqui é mais ou menos quando nós estamos vendo nossos filhos fazendo algo errado e nós estamos distantes necessariamente do que eles estão fazendo, e tem alguém mais próximo da ação, e nós dizemos assim: tu não estás vendo o que a criança está fazendo? Isso sempre acontece lá em casa. Sempre, eu às vezes estou ocupado em alguma coisa, a Rafaela está mais perto das crianças e às vezes ela está intertida em algum de seus afazeres, e eu que à distância lembro assim: você não está vendo que os meninos estão fazendo bem? O sentido aqui é mais o mesmo, na ideia de dizer assim: por que é que você demora a agir, a impedir que as crianças façam o que elas estão fazendo? Abacuque está questionando Deus do mesmo modo. Tu és tão puro de olhos, por que você está tolerando o mal? Por que você tolera a opressão? Isso vai ficar muito claro agora. Veja que ele volta a utilizar a mesma palavra lá da primeira seção, dos versículos de 2 a 4. Por que toleras? Por que toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso, note agora a palavra, devora aquele que é mais justo do que ele? O que é que Abacuque está lembrando aqui? Ele está lembrando que Judá foi posto para devorar, para destruir os ímpios das antigas nações. E agora o questionamento é: por que você tolera que um povo que é mais ímpio que o seu povo possa devorá-lo? Abacuque agora questiona a Deus desse modo. Ora, é certo que, se você lê a primeira queixa, como eu disse, do versículo 2 ao versículo 4, você lê a primeira queixa, Abacuque está dizendo assim: olha, o teu povo se desviou, o teu povo está vivendo injustiça, o teu povo é violento, o teu povo é opressor. É necessário julgá-lo, é necessário castigá-lo. E a resposta de Deus é simples e direta. A resposta de Deus é: sim, eu vou castigá-lo. E eu vou castigá-lo de modo assombroso, maravilhoso. Vocês vão ficar admirados. Vocês nem vão acreditar no que eu vou fazer. E Deus então anuncia: eu trarei os caldeus. E ele descreve essa nação. Nação cruel, impetuosa, e você lê aí do versículo 6 até o versículo 11, ele descrevendo uma nação terrível. E ele diz assim: Abacuque,
eu vou julgar esse povo. Está aqui, eu vou trazer os caldeus. E agora Abacuque diz assim, talvez eu devesse ficar calado, porque esse juízo é terrível. Ele está trazendo uma nação pior do que nós. Está trazendo uma nação piedosa, uma nação devassa, uma nação que tem prazer em beber sangue. Então, Abacuque apresenta esse questionamento dizendo, olha, como você pode tolerar tamanho mal contra o povo da sua aliança? E agora, a esse questionamento, Abacuque adiciona algumas razões. Mantém na mente que ele sempre lembra a natureza de Deus. Como você, sendo bom e sendo santo, você vai trazer um povo pior do que nós para nos julgar. Então ele começa a acusar agora os caldeus. Ele está amontoando argumentos com Deus. Ele está num diálogo com Deus, apresentando uma queixa e amontoando os seus argumentos. Observe agora do versículo 14 ao versículo 17. Algumas ênfases que eu quero destacar aqui. Ele começa no versículo 14, mais uma vez, com o questionamento por que a mesma palavra que ele utilizou lá em cima no versículo 3, e veja que ele reconhece que é o próprio Deus quem traz tamanha destruição sobre o povo. Uma destruição que corrompe o próprio princípio criacional de Deus para o homem. Veja que ele coloca o seguinte: por que fazes os homens como peixes do mar, como répteis que não tem quem os governe? Se você lembrar o princípio da criação, lá Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27, 28, lá é dito que o homem deve dominar sobre os peixes do mar, sobre os répteis que rastejam sobre a terra, sobre os animais selváticos, sobre os animais domésticos, sobre as aves dos céus. O homem deve dominar sobre toda a criação. E ele está colocando para Deus o seguinte: essa nação que você está trazendo para nos julgar, ela não trata o homem como a coroa da sua criação. Ela trata o homem como animais desprezíveis, como os peixes do mar, como os répteis da terra, que não tem quem os governe. Ele continua esse questionamento no versículo 15, e ele coloca o seguinte: a todos levanta o inimigo com anzol. O que é essa palavra aqui? Com essa palavra, Abacuque está fazendo referência ao modo como os caldeus tratavam os seus cativos. Eles colocavam uma argola no lábio inferior dos seus cativos, e por meio dessa argola eles colocavam uma corrente e os puxava em fila indiana. Ia um dos generais, um dos líderes da batalha, montado no cavalo, puxando uma fila de cativos, todos eles presos pelo lábio inferior, pelas mãos e pelos pés, numa intensa crueldade, fora as crueldades que eles já fizeram no momento da guerra, como eu já expliquei para os irmãos outras vezes, fora o violentar das mulheres, o zombar da liderança do povo, dos reis, dos príncipes do povo, fora o deixar os idosos do povo morrendo à míngua e com os seus cadáveres expostos, fora tudo isso, eles ainda tratavam os seus cativos desse modo. Abacuque então está dizendo a Deus: olha,
este povo que você está trazendo como um instrumento de juízo sequer respeita o teu princípio criacional. Ele continua desenvolvendo. Veja agora o versículo 16. Ele agora coloca o seguinte: por isso, esse povo oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. O que é que ele está dizendo aqui? Se olhar o versículo 15, eu enfatizei aqui o anzol, mas ele fala ainda de instrumentos de guerra, ou na realidade ele está fazendo uma figura do modo como os caldeus guerreavam. Ele coloca o seguinte: pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Há uma escultura num tablete de argila do Império Neobabilônico, do Império Caldaico, que representa os seus principais deuses puxando uma rede de pesca na qual traz as imagens dos deuses que eles conquistaram, como um exemplo do que eles faziam na guerra. O que era que eles faziam então na guerra? Que eles comparavam com a pesca de arrastão, com o lançar de uma rede. Eles invadiam utilizando o elemento surpresa e eles não davam chance de defesa, assim como um peixe que, vendo-se apanhado pela rede, ele não tem chance de defesa. Ele é pego de surpresa e ele não tem nenhuma chance de defesa. E, além disso, esse povo idolatrava, sentia prazer licencioso e sensual no modo como eles tratavam os seus inimigos. Eles idolatravam a sua crueldade. Eles sentiam intenso prazer em tratar os povos que eles conquistavam desse modo. Veja o final do versículo 17. Abacuque termina o seu questionamento dizendo: acaso eles continuarão por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ele está fazendo questionamento assim, novamente comparando ao pescador. Ele está dizendo assim: eles lançam a rede, trazem na cheia, a esvaziam, lançam de novo, e o Senhor vai continuar permitindo que eles façam isso, que eles continuem matando todos os povos sem piedade. Ele está dizendo: o Senhor não vai punir esse povo. E aí, eu não vou entrar agora no capítulo 2, que são cenas do próximo capítulo, mas o Senhor vai dar a resposta a essa nova queixa de Abacuque. Mas note que ele tem de lidar novamente com o silêncio do Senhor. Se você ler o versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque, você vai encontrar ele dizendo: eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou ficar na fortaleza, eu vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a essa minha queixa. Perceba. Por isso eu coloquei essa frase aqui. O povo de Deus é repetidas vezes compelido a digladiar-se com a profundidade do sofrimento que sobrevém aos que pertencem a Deus. Pare um pouco para pensar, repetindo a frase. O povo de Deus é compelido repetidas vezes a digladiar-se com a profundidade do sofrimento que sobrevém aos que pertencem a Deus. Note bem, Abacuque não está meramente dizendo a Deus assim: você é louco, você vai nos trazer um juízo tão grande como esse. A ideia de Abacuque é de dizer assim:
o que o Senhor há de nos ensinar com tamanho juízo. A sua visão, ela é limitada. Esse questionamento é oriundo ainda de uma compreensão que não percebeu que Deus ainda dará livramento aos remanescentes, de que Deus não vai destruir totalmente o povo, de que Deus vai levar os cativos, de que Deus vai trazê-los de volta. Abacuque ainda não compreendeu isso. Ele ainda não tem acesso ao quadro total da ação de Deus em julgar Judá. Mas depois de apresentar a queixa, depois de expressar todo o seu sofrimento, toda a sua batalha interna em entender que Deus é bom, que Deus controla em sua bondade, inclusive o nosso sofrimento, Abacuque, embora tenha essa fé sólida e humilde, que persistentemente confia nos desígnios de Deus de estabelecer a sua justiça sobre a terra, ele teme pelo sofrimento que virá sobre o seu povo. Você pode então estar se perguntando, o que isso tem a ver com a nossa vida? Meus queridos irmãos, como eu tenho dito repetidas vezes, o sofrimento visa nos aproximar do Senhor. Se Deus traz juízo sobre o seu povo, Ele traz juízo com intenção de nos purificar. Ele traz juízo com o desejo de nos conformar à sua imagem e semelhança. Ainda que nesse juízo ele nos traga males terríveis, ainda que nesse juízo ele faça feridas doloridas e intensas no seu povo, ele as faz, porque ele mesmo as cura. Isso nos coloca diante daquele velho problema, até filosófico, problema chamado teodiceia. A pergunta, se Deus é bom e onipotente, por que Ele não extingue simplesmente o mal? E a resposta é de que Deus tolera momentaneamente o mal, porque há um bom propósito. E ao fim de tudo, toda a maldade será aniquilada, todo o nosso sofrimento será aniquilado. E eu quero então lembrar a você que o sofrimento que ora enfrentamos, ele é ínfimo diante das alegrias que nos aguardam na eternidade celestial. E que se nós simplesmente focamos os nossos olhos nos sofrimentos que ora passamos, se nós não somos cheios de esperança pelo que havemos de receber nos céus, há um grande sinal de que nossa fé precisa ser realocada no Senhor Jesus Cristo, de que nós precisamos contemplar o Senhor Jesus Cristo nos trazendo essa grandiosa esperança, porque hoje, domingo de Páscoa, eu quero que você lembre-se daquilo que relembramos na sexta-feira. Eu quero que você lembre-se de que Jesus Cristo foi crucificado, de que o sofrimento de Jesus Cristo foi muito maior e mais intenso do que tudo aquilo que sofremos hoje. E que o sofrimento dele foi para que eu e você tivéssemos vida. Eu quero então que você pare e pense, por que esses males se abatem sobre o povo de Deus?
Eu quero finalizar mais uma vez citando a música do Estênio Márcios, Tapeceiro. A parte em que ele nos diz em que ele canta que a nossa vida é uma mistura de cores nubladas e tristes, ao lado de cores alegres e vivas. E olhando do avesso, nós não entendemos, nós não imaginamos o desfecho da obra de arte que o grandioso Tapeceiro está tecendo em nossas vidas. Mas como ele canta também nessa música, o tapeceiro sabe o fim desde o começo. Eu quero então, com essas palavras, encher o seu coração de esperança. Talvez eu e você estejamos com Abacuque, em meio a reais questionamentos diante do Senhor. Mas eu quero lembrar a você que nós não temos ainda o quadro completo. Que ainda há a grandiosa ação de Deus em executar os seus propósitos, em estabelecer a sua justiça sobre a terra. E quando Ele o fizer, todo aquele que nele crê desfrutará da eterna alegria da presença de Jesus Cristo nos céus. Eu quero então levar você a depositar em Jesus Cristo sua fé, a sondar o seu coração e perceber se em algum momento você tem olhado demais para os seus sofrimentos, em vez de olhar para aquele que controla todas as coisas. Eu quero então levar você a sondar o seu coração e a realmente pensar onde, em quem você tem depositado sua fé. Se a sua fé está em Jesus Cristo, que neste domingo de Páscoa, ao lembrar da ressurreição, o seu coração seja invadido pela esperança que ela nos traz, de que estaremos com Ele, ressuscitados, livres de todo sofrimento, de todo mal, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos assim orar ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos quedamos ante a Tua santa presença, suplicantes de que o Senhor transforme os nossos corações, de que o Senhor nos faça enxergar a Tua poderosa mão guiando todas as coisas que nos acontecem, guiando inclusive o nosso sofrimento, minorando o mal que se abate sobre nós, livrando-nos do mal do nosso próprio coração, que por si só nos levaria ao ardente fogo do inferno. Que o Senhor, por sua misericórdia, nos leve a crer verdadeiramente em Jesus Cristo, a nos arrepender dos nossos pecados, a depositar verdadeiramente a nossa confiança no Senhor, a esperar as Tuas respostas como o Teu santo profeta. Ainda que o nosso coração se perturbe e questione, mas que possamos fazê-lo lembrando da Tua natureza pura e santa, lembrando da Tua imutabilidade, do Teu governo sobre todas as coisas, lembrando que Tu és desde toda a eternidade e que desde toda a eternidade Tu traçaste cada um dos nossos dias. Nós então te suplicamos, nos faz verdadeiramente descansar no Senhor, nos faz aprender do Teu profeta
e do teu povo. Nos faz aprender de Jesus Cristo, que enfrentou os terríveis males da punição dos nossos pecados na cruz, descansando na tua vontade. Nos faz lembrar de sua oração. Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Que nós, Senhor, sejamos levados pelo grandioso exemplo de Jesus Cristo e confiados na própria ação de Jesus Cristo, que suportou o cálice de ira que nos era destinado, nós possamos verdadeiramente depositar nele a nossa fé e reconhecer que sem ele nós nada somos, que sem ele a nossa vida é totalmente sem esperança, que sem ele os nossos sofrimentos nos levariam ao desespero, mas que nós possamos confiar e descansar em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, humilde nos méritos de Jesus. Amém. Nós ficamos por aqui, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá, você que nos acompanha. Nós encerramos aqui mais esse estudo bíblico dominical. Quero mais uma vez lembrar você, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, ativa o sininho para que você seja notificado e nos acompanha nas demais redes sociais. Que Deus assim te abençoe e te conduza a uma vida que glorifique o seu nome. Um forte abraço.